Ó Deus do meu louvor, não te cales. Não, Salmos 9, perdão. Ai, aleluia. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não, Salmos 9. Amém. Glória a Deus. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Aleluia. Aleluia. Nos colocamos na tua presença, Senhor, nesta manhã, para render louvores a ti e adorar o teu santo nome. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção. Graças a Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Vamos aprender mais nesta manhã de domingo. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos deu vida para estarmos aqui mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã de domingo, que este dia seja um dia abençoado, que nesta manhã nós possamos aprender e conhecer mais do Senhor. Abençoe cada vida que aqui está, que esta lição seja uma lição abençoada e abençoadora para as nossas vidas, que nós possamos aprender e conhecer mais da palavra do Senhor nesta manhã. Fala conosco, abre o nosso entendimento, nos dê graça e sabedoria nesta manhã para conhecermos mais de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, né? Revê-los mais uma vez. Estive ausente aqui por 2 domingos, né, irmão Antônio Alonso? Devido ao trabalho, mas estamos aqui hoje, né, irmão Wesley? E aí, irmão Eberson, sarou? Abençoado? Glória a Deus. Vamos lá, todos pegaram a revista? Todos, então abram as vossas revistas aí, na página 17. Lição número 3, olha ali, vamos falar da inspiração das Escrituras. Hoje, nós já vimos, né, a lição número 1 dessa revista, e essa revista fala da doutrina das Escrituras Sagradas, um estudo sistemático da Palavra de Deus. Muito importante e boa essa revista. Vai nos dar conhecimento sobre a inspiração, as origens, tudo que fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer. Como é que se chegou até a nós este livro, que é o maior livro de todos os tempos da história da humanidade? Não tem um livro mais lido, mais vendido, mais pesquisado, mais criticado, mais odiado e mais amado do que a Bíblia. E nós, como cristãos, precisamos conhecê-la, não somente de ler sistematicamente todos os dias, que o pastor Adeir, o pastor Wesley, o pastor Ayrton, né, insiste, vamos ler a Bíblia, a pastora aqui, né, irmã Viviane, vamos ler a Bíblia, incentivando a nós lermos, mas também conhecer como é que se produziu, como é que se chegou até a nós este livro fantástico. E esta revista é muito boa por causa disso. Eu já tive dando uma olhada, eu já li 5 lições dela, que eu perdi 2, eu falei, vou ter que ler agora, né? Cheguei na número 3 aqui, já falei, não vou ler mais, li a 4, a 5, importantíssimo a gente conhecer, porque uma das coisas que pode destruir os cristãos, o povo de Deus, é só a falta de conhecimento. Aquilo que destrói, aquilo que faz o cristão, o povo de Deus perecer, é a falta de conhecimento, não tenham dúvidas. Oséias já disse, Oséias 4:6, ou se eu não me engano aqui, salvo engano, Oséias 6:3, vai falar que o meu povo perece ou pereceu por falta de conhecimento. E nesses últimos dias, com acesso à tecnologia, com tanta gente espalhando bobagem pela internet, com tantas informações, com tantas heresias, porque não é diferente, a gente imagina assim, não, as heresias surgiram de um tempo
para cá, o acesso ficou mais fácil, a divulgação ficou mais fácil, mas existem há milhares de anos, e agora, principalmente nessa época nossa, quando vai chegando-se os fins, e aí Jesus disse assim que no final dos tempos haveria uma apostasia tamanha, que a coisa ia ser feia, e essa apostasia é por falta de conhecimento, por falta de entendimento, porque o amor vai esfriando, as pessoas perdem a fé e a esperança, e nós precisamos conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, para que nós possamos seguir firmes, porque está chegando perto. Até quem não é crente, outro dia eu conversando com alguém que não é evangélico, não é crente, falei, a coisa está feia, está chegando o fim do mundo mesmo, porque já ouviu falar algo sobre isso, e aí eles percebem pelos sinais que a coisa está se afunilando, né? Então hoje nós vamos falar da inspiração das Escrituras. Vamos lá, texto bíblico, está ali? Vai lá. Texto bíblico: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, grave aquilo ali, ó. Toda Escritura é inspirada por Deus, tá? Nós vamos chegar lá na frente, eu vou falar algumas coisas que vocês já ouviram muito e que a gente ouve muito. E essa semana, por incrível que pareça, eu ouvi novamente. Toda, está lá, ó, toda, tá? Não é parte, não é alguma coisa, não é o Novo Testamento. Tem uns heréticos aí, seguidores do Caio Fábio, né? Que agora, né, pastor Adeir, agora não é toda a Escritura mais. O camarada não aceita o Antigo Testamento, ele não aceita as epístolas, agora é só os 4 evangelhos, palavra de Jesus, e tem que ser aquela Bíblia destacada ainda em vermelhinho, né? Só as palavras de Jesus que vale. Esse camarada saiu com isso aí já há algum tempo, contaminou muita gente, e tinha um grupo aqui em Itaporanga que estava entrando nessa onda. Não, Paulo, não, os escritos de Paulo, de Pedro, de João, deixa para lá, só serve se for a palavra de Jesus. Jesus falou, então, toda Escritura, tudo isso aqui foi inspirado por Deus. E aí nós vamos ver lá na frente algumas diferenças, né? Porque tem algumas falas que você olha assim e fala assim, não, isso não foi inspirado por Deus. Não foi. Inclusive fala do diabo, que está escrito aqui. Mas a inspiração para escrever foi Deus que deu. Então, toda Escritura. Tá? Depois, para quem quiser ter um pouco de conhecimento e conhecer um pouco de heresia, é só ouvir o que o Caio Fábio ensina. Ele vai falar sobre isso. O maior herético do Brasil hoje, no meio evangélico, né? Está aí divulgando essas coisas aí. Vamos lá então? Alguma dúvida? Pergunta? Questionamentos? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Escola bíblica é para isso. Ó, levanta a mão aí, a gente vai falando. E o que eu não souber aqui eu vou pesquisar. E tem o pastor Adeir, o pastor Ayrton, a pastora Viviane, o pastor Domingos, o Aldevar Dias, que pode estar nos auxiliando aqui, que conhece muito sobre o que nós vamos falar aqui. Qual é o objetivo da lição? Mostrar que Deus, vamos ver se está ali? Sim. Mostrar que Deus inspirou os santos profetas, reis e apóstolos para comporem as Escrituras e, a seguir, registrá-las. O objetivo é esse, mostrar que Deus inspirou essas pessoas,
Desde a antiga aliança, reis, sacerdotes, profetas, e aí chega na nova aliança, os apóstolos. Alguns não eram apóstolos, no caso de Lucas, né? Não era apóstolo, mas andava com Jesus, andava com os apóstolos, ele era um médico e ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mostrar que esses homens foram inspirados por Deus para escrever, registrar tudo isso que nós temos nas mãos hoje. Olha aí, que beleza, milhares de anos, e esses escritos chegaram até nós hoje, na forma que nós conhecemos aqui, da Bíblia, né? Vamos lá então, introdução. A Bíblia não é produto da mente humana, e por mais inteligente que o homem possa, obrigado irmão, possa ser, jamais será capaz de produzir por si só um livro como a Bíblia, porque a Escritura é verdade absoluta e seu padrão moral supera qualquer livro produzido pelo ser humano. Seus ensinos curam, libertam e salvam os que creem. Suas histórias são verídicas e podem ser plenamente comprovadas. O salmista escreveu: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para teu santo templo e louvarei o teu nome por causa das tuas misericórdias e da tua verdade. Escuta isso. Porque magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo 138, 1 e 2. Como vimos, a própria Escritura declara ser plena e infalível palavra do Deus eterno. Ok, tem passa um aí, mais um slide. Não, volta. Não, acho que é só, não, eu não coloquei, né? Próximo. Isto, está aqui, ok. Frisa isso aqui, tá? Olha, por mais inteligente que o homem possa ser, um Einstein da vida, né? Os grandes intelectuais, ninguém jamais conseguiu produzir um livro como a Bíblia. Quando alguém se compromete a escrever um livro, irmão, você já pensou, começa a se escrever um livro, passa um ano, passa 2 ou 6 meses, uma pessoa sozinha já entra em contradição. A gente tem que ler 1, 2, 10, 20, 30 vezes, pode ter contradição, pode ter algum erro. Agora, você imagine um livro produzido durante 15 séculos, por 40 escritores, de diferentes regiões, de diferentes profissões, de diferentes cenários, épocas, e não tem contradição e não tem erro. Isso só pode ser obra de Deus se é absoluta verdade e seu padrão moral supera qualquer outro livro produzido. Como é que as pessoas no mundo passaram a conhecer assim, roubar é errado, matar é errado? Onde é que se descobriu isso? Está na Bíblia. Nenhuma outra cultura, nenhum outro povo conseguiu produzir isso aqui. Por mais inteligente e sofisticados que os gregos foram, né? Nós temos aí uma herança da cultura grega. Os maiores filósofos, ninguém conseguiu produzir algo ético, moral, como a Bíblia. Ninguém. E nós temos prova disso. Ninguém foi capaz. Às vezes algum escritor que a gente vê, algum
teórico, ele escreve uma coisa lá atrás, daqui 20 anos ele escreve um outro livro, uma outra coisa que está contradizendo o que ele falou lá há 20 anos atrás. Não consegue ter uma coerência. Vai ter algum erro, vai ter alguma contradição. E a Bíblia não. A Bíblia está lá. Por isso eu coloquei ali, ó, o livro dos livros. Então, para a gente iniciar e perceber que a Bíblia é sim, foi sim inspirada por Deus. Inclusive tem um homem que ele declarava ateu, Augusto Cury, hoje ele é um cristão. Ele falava que ele era o ateu dos ateus, não existia um homem mais ateu do que ele. E ele resolveu estudar a mente de Cristo. Ele resolveu estudar o que Cristo falou. Por que Cristo, as pessoas tinham tanto fascínio por Jesus. E aí ele começa a escrever e ele conta, né? Tem até um vídeo dele no YouTube, você vai ver ele contando, e ele fala assim que quanto mais ele aprofundava naquilo que Jesus dizia na Bíblia, naquilo que Jesus ensinava, ele falou, não tem como alguém ser ateu conhecendo o que eu conheço, não tem como. E aí ele passou a escrever livros nessa temática. Por quê? Porque descobriu que a Bíblia não pode ter sido escrita por pessoas comuns, a inspiração dela é divina, não tem como, né? Isto, está vendo? Cid Moreira, né? Olha aí, está vendo? Outro exemplo. Começou a ler aquele vozeirão, né? Lá, vamos narrar a Bíblia. Quando ele começou a ler, quando começou a ver aquilo ali tudo, ele se apaixonou, falou, não tem como, né? Cristão, servo de Deus, que bênção, né? Vamos lá então, número 1, a inspiração das Escrituras Sagradas. É justamente neste ponto que a Bíblia se diferencia dos escritos humanos, porque, como afirmou o apóstolo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2, 20 e 21. Aqui, está aqui, vamos lá então. Meyer Pearman, em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, traz o seguinte dessa palavra. Assim define o Webster a inspiração, influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados a exporem a verdade divina sem nenhuma mistura ou erro. Já está ali, né? Então vamos lá. Número 1 aqui vai falar da inspiração. Inspiração. Influência carismática de Deus sobre os autores. Aí eu fiz questão de riscar ali. Nós vamos ver mais à frente que Deus é o autor. A Bíblia tem um único autor e ela tem 40 escritores inspirados por Deus. Por isso eu coloquei lá, escritores, porque o autor é Deus, tá? Os escritores inspirados por Deus são 40 na Bíblia nossa aqui. Inspiração, influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, reis, faltou um S ali, né? Reis, sacerdotes, apóstolos, escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro.
E os textos se completam. Nós vamos ver aí que alguns falam assim, não, mas há contradição no que Pedro falou, no que Paulo falou, alguma coisa falou. Não tem, elas se completam. Alguns chegam a dizer, não, mas tem contradição, porque aquele negócio de fé, que obra e graça, né? Alguns ainda dizem isso, não, porque fé e graça e não sei o que, não tem, tá? Contradição alguma nisso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí depois o texto segue falando da mesma coisa, porque aquele que foi alcançado pela graça, agora ele vai produzir boas obras. Não tem nada de contraditório aí. E muitas outras, elas se completam. Não tem erro, não tem mistura. E lá na frente, um pouquinho lá, nós vamos ver que tanto que não tem erro, não tem mistura, que quando foi para definir o cânon, o critério foi rigorosíssimo, porque encontraram vários livros que tinham erros, vários escritos que tinham erros, que tinham mistura, que tinham um monte de coisa, e nenhum deles foi colocado aqui. O tanto que Deus é cuidadoso. Inspira um ser humano para escrever e depois inspira numa reunião grande, num concílio, para definir quais seriam colocados como sagrados, santos. E um montão ficou de fora. Muitos escritos ficaram de fora para que se chegasse aos 66 livros da Bíblia. Não tem erro, não tem contradição. Vamos lá então? Letra A, definição grega de inspiração. O que vem a ser o termo grego utilizado então para inspiração? Porque nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, as palavras gregas que foram usadas, a palavra grega para inspiração é essa aí, ó. Essa aqui até é fácil de falar, né? Theopneustos. Mas tem umas que nós não conseguimos nem mencionar aqui. Vamos lá, eu leio, depois a gente fala sobre isso aqui. O apóstolo Paulo também escreveu sobre esse tema. Observe, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para que servem então as Escrituras? Olha só. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Aqui, Paulo usa a palavra grega theopneustos, traduzida por inspirada por Deus. Esta palavra é comentada pela chave linguística do Novo Testamento nos seguintes termos: aspirado por Deus, inspirado por Deus. O ensino rabínico dizia que o Espírito Santo pairava sobre e nos profetas e falava através deles, de modo que as palavras deles não eram deles mesmos, mas provinha da boca de Deus, e eles falavam e escreviam no Espírito Santo. Então, a palavra grega que define inspiração está ali, ó. Theos, Dios, Deus, pneustos, respirar, soprar, inspirar. Seria essa definição dessa palavra grega inspiração. E para quem puder e tiver condições e gostar e querer aprofundar mais, hoje já tem vários livros
que já traz então um dicionário grego bíblico, dicionário, as palavras originais que foram escritas e seus significados no grego, né? Porque muitas vezes os apóstolos falavam uma palavra grega e ela tem um sentido, e aí as pessoas interpretavam com outra palavra grega que tinha outro sentido. Então é muito bom, então, quem tiver condição, adquira e vai conhecendo então as palavras no original, o significado de cada uma delas, né? Isso é para título de conhecimento mesmo. Letra B. Deus é o autor, já disse lá, né? O autor das Escrituras é Deus, que inspirou 40 escritores para escrever então os 66 livros da Bíblia protestante. Depois eu falo, se alguém tiver dúvidas aí, por que na Bíblia protestante tem só 66? 7 a menos do que na Bíblia católica. Tá certo? Vamos lá então? Letra B. Deus é o autor das Escrituras. O léxico grego, português do Novo Testamento traz a seguinte palavra, theopneustos, relativo a uma comunicação que foi inspirada por Deus em bom número de línguas. É difícil encontrar um termo adequado para traduzir inspirado. Em alguns casos, a escritura inspirada por Deus pode ser expresso em termos de escritura, cujo autor foi influenciado por Deus, ou guiado por Deus. É importante, porém, que se evite um termo que signifique unicamente ditado por Deus. Tá? Então, já falamos, né, do termo. O que quer dizer? Está na sua revista aí, léxico. Alguns falam léxico, outros léxico. Então eu vou dizer o que significa isso. Estamos numa escola bíblica e não pode deixar passar esses termos, né? Léxico significa conjunto de palavras e expressões de uma língua, dicionário de línguas clássicas antigas, tá? Essa palavrinha aí, léxico, significa isso, beleza? Para que nós não possamos levar dúvidas. O que significa? Na escola bíblica hoje tinha uma palavra muito difícil lá, léxico. Então significa isso, tá? Conjunto de palavras e expressões de uma língua. Vamos lá então, chegamos número 2. Número 2, os argumentos contra a inspiração divina. Eu vou falar alguns aqui clássicos que talvez você tenha ouvido. Eu já ouvi muito. Minha tia ainda não era evangélica, há muitos anos atrás ela falava assim, que Bíblia o quê? Isso foi escrita por homens. Não acredito nisso não. Um outro amigo meu dizia o seguinte, rapaz, você acredita na Bíblia? Ela foi escrita olha só, por um comedor de feijão igual eu. Você acredita nisso? Hein, Vinícius? Você deve ter ouvido isso. E essa semana eu ouvi algo assim, né? Um colega meu disse assim, eu acredito sim na Bíblia, mas nela toda não. Rapaz, mas está escrito lá, ó, falando de demônios, né? Tem lá na Bíblia demônios. Não, que demônio, o quê? Não acredito nisso não. Eu estou mais ou menos igual o padre Quevedo. Não acredito em demônio, não acredito em nada disso, em diabo, nada disso. Rapaz, mas está escrito. Não, eu acredito em algumas coisas da Bíblia, em Jesus eu acredito, em Deus eu acredito. Hã? Viu aí? E aí eles usam esses argumentos, né, contra a inspiração. Fala, irmão Everson. Está vendo aí? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, sim, mas não, demônio não. Mas está escrito, não acredito não. Então, essas são as clássicas que a gente ouve no dia a dia, né?
Mas aí essa revista trouxe uns argumentos mais sofisticados. Nós vamos falar desses argumentos mais sofisticados, mais teóricos, né? Mais rebuscados aí, que os intelectuais, eles usam para dizer que a Bíblia não foi inspirada coisa nenhuma, não. Que é um livro comum, histórico, tem nada de inspiração. Então aqui na revista nós vamos ver aqui alguns argumentos contra a inspiração divina das Escrituras. Vamos lá então. Alguns dizem assim, não, natural, nada de inspirado, é coisa natural. Diz assim, o talento ou habilidade de homens muito inteligentes e cheios de conhecimento histórico e religioso. Essa teoria aplica o escrito bíblico à simples genialidade humana, como o de Ludwig van Beethoven. Vocês já viram falar no Beethoven aí, né? O maior compositor da época, né? Quase que da história da humanidade. É o mais famoso, mais conhecido, né? Música clássica. Como Beethoven, para a musicalidade. Com isso, elimina-se a inspiração divina. Não. O camarada é muito inteligente, ele foi capaz de escrever, né? Outros dizem assim, não, ela é iluminativa. Deus os capacitou com dons espirituais e os encheu do seu espírito. Deste modo, qualquer cristão também poderia escrever a Bíblia, bastando apenas somar seus talentos naturais aos dons do Espírito Santo. Portanto, outra teoria descabida. Mecânica. Os autores apenas escreveram o que lhes havia sido ditado. Devemos entender que os 10 mandamentos, fora os 10 mandamentos que Moisés teve de reescrever, porque havia quebrado as tábuas de pedras originais, nenhuma outra parte das Escrituras foi dada ao homem de forma de um ditado, como se fosse um simples copista. Aqui nós chegamos lá, nessa parte mecânica aqui. Deus, a gente pensa assim, Jesus não escreveu nada. Interessante, né? Deus não escreveu a Bíblia, Jesus não escreveu a Bíblia. Interessantíssimo, não é isso? Jesus só escreveu uma coisa que está registrada na Bíblia. Lembra lá de João 8? Trouxeram uma mulher lá, pega no ato de adultério. Ele se abaixou na areia e escrevia. Ninguém sabe o que, não foi falado. Só. Interessante, né? E fora os 10 mandamentos, porque lá nas primeiras tábuas dos 10 mandamentos, Moisés sobe ao monte, 40 dias e 40 noites, e recebeu de Deus os 10 mandamentos, Deus deu para ele, Deus com o próprio escreveu lá, né? Aí ele desce com a glória de Deus, chega lá embaixo, o acampamento está lá, adorando um bezerro de ouro. O que ele faz? Irado, ele quebra essas pedras. O que acontece? Deus manda ele, agora você vai lavrar outras pedras e escrever agora, porque eu não vou escrever mais não. Pronto, está vendo aí? Eu não vou... Não, agora você que vai escrever. Ele teve que reescrever de novo os 10 mandamentos, agora mais calmo, né? Agora mais calmo, ele teve que reescrever. Então, a gente precisa também tirar essa ideia mecânica, tá? Que foi, ditado e alguém vai escrevendo. Não, é inspiração divina mesmo. Estava boa.
Você já imaginou? A Bíblia fala assim que o rosto de Moisés brilhava, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Coloca um véu. De tamanha era a glória de Deus. Alguém já pode imaginar como é que seria isso? Você ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, deste lá resplandecente, brilhando. Oi? Escreve aí, vamos lá. Escreve, Moisés. Desce, as pessoas não conseguiam olhar para a sua face. E aí, pega esse povo adorando um bezerro de ouro. Meu Deus, eu saí por 40 dias, vocês já adoraram um bezerro de ouro. Começaram a idolatria de novo. Quebra essas pedras. E aí Deus manda, agora você vai escrever novamente agora. Certo, pessoal? Vamos lá? Dinâmica parcial. Semelhante ao conceito de iluminação, mas com poucas diferenças. Apenas reconhece que parte das Escrituras é, de fato, divina. Olha aí. Aquilo que não era conhecido ou que foi revelado. Por exemplo, a criação, parte humana, livros históricos. Essa hipótese de inspiração limitada põe em xeque a inerrância da palavra de Deus. Poderia ter erro aqui, se fosse utilizado essa mecânica aqui, ó. Recebeu inspiração de parte, porque a criação ninguém viu, ninguém estava lá, mas os outros livros foram escritos, pronto, ele viu, ele percebeu e escreveu. Poderia ter erro e contradição. Não tem. Então, são argumentos que vocês podem notar contra a inspiração das Escrituras. Vamos lá, número 3. As provas da inspiração divina nas Escrituras. Jesus afirmou o seguinte, das Escrituras Sagradas: porque em verdade vos digo que até até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Sobre essa declaração de nosso Senhor, a Bíblia anotada traz interessante nota de rodapé. Vejamos, nenhum i ou um tio. O i representa o iode, a menor letra do alfabeto hebraico, que se parece com um apóstrofo, que é esse sinalzinho aí, tá? O tio representa um pequenino traço que prolongava um lado de certas letras hebraicas para distingui-las de outras. O que o Senhor deseja comunicar é que cada letra de cada palavra do Antigo Testamento é vital e será cumprida. Muito bem. Chegamos então ao o Novo Testamento confirma o Antigo. Interessantíssimo isso aqui, né? O quanto de passagens do Antigo Testamento que é utilizada no Novo. Muitas. Aliás, o Novo Testamento, ele confirma todo o Antigo. Pois vocês leiam a carta aos Hebreus, que não se sabe a autoria. O autor é Deus, claro, mas não sabe quem que foi o escritor. Não se sabe, não tem, tá? Tem suposições. Lá vai descrever minuciosamente, a escrita foi aos Hebreus, não é? Lá vai descrever minuciosamente coisas da lei, coisas que só os hebreus conheciam. E aí vai descrever agora aos hebreus falando que Cristo é superior à lei, superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos rituais, os sacrifícios, os sacerdotes e uma infinidade de coisas que estavam no Antigo, que agora é apresentado no Novo e confirmado. Demais, a carta aos Hebreus aliás, tudo é sensacional, né? Quando você lê a carta aos Hebreus, de cara você não entende muita coisa, porque a cultura nossa aqui, brasileira,
2000 anos depois daquilo lá, nós não tivemos contato com a cultura dos hebreus, com a cultura judaica da época, né? Mas aí a carta aos Hebreus vai descrever minuciosamente algumas coisas demais. Vamos lá então, o Novo Testamento confirma o Antigo. Está ali? Vamos ver se tem algum aí, o Christopher. Não? Beleza. Então vamos lá. Além de Jesus, os apóstolos também fizeram amplo uso das Escrituras do Antigo Testamento. Vejamos alguns exemplos. Paulo, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Está falando aqui do povo judeu também. Aqui não vou nem ler esses aqui não. Pedro, ele vai falar e vai confirmar muitas coisas. Ora, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Está se referindo ao Antigo Testamento, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eles estavam confirmando algo que falava também no Antigo Testamento. Você consegue colocar para mim aí Atos 1,16, meu nobre? Beleza? Vamos lá? Atos 1,16, se você conseguir. Se estiver pronto, você dá um alô. Veio? Está aqui, ó. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Que Escritura? O Antigo Testamento. Olha lá. Se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam. Lá na Antiga Aliança já tinha escrito que Davi tinha falado, e aí, lá em Atos, já vai falando e confirmando o que havia sido dito, né? Seguindo aqui, Judas, o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Aqui, Judas 1,7, Judas está escrevendo algo que aconteceu, está confirmando algo que aconteceu e foi escrito lá na Antiga Aliança. Então, o Novo Testamento, ele confirma o Antigo. Por isso é inspirado por Deus. Como que alguém vai viver 1000 anos depois e escreve exatamente a mesma coisa que alguém escreveu 1000 anos atrás? Eu não consigo escrever nem exatamente o que alguém escreveu há 10 anos atrás, 20 anos, você imagina? Algum contemporâneo meu? A gente tem dificuldade de assimilar isso, imagina. Alguém que escreveu alguma coisa 1000 anos depois, 500 anos depois, ele escreve exatamente a mesma coisa. Então veio confirmar, tá? Só para conhecimento dos irmãos. Joel 2,28, Joel estava profetizando a descida do Espírito Santo sobre aqueles que viriam a crer em Jesus, né? E aí lá em Atos capítulo 2, versículos 14 ao 18, vai confirmar isso. Está lá, olha só.
Então levantou-se Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre foi dito por intermédio do profeta Joel. Próximo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Está vendo aí? Tudo veio se confirmar no novo. Foi dito pelo profeta Joel. Pedro estava confirmando algo que aconteceu naqueles dias. Isaías 53, né? E várias passagens falando de Jesus, o Messias que havia de vir, se cumpriu e está escrito, foi confirmado no Novo Testamento. Alguma pergunta? Estamos indo bem aí, até aqui? Então vamos lá, seguindo, né? A inspiração do Novo Testamento. A despeito dos apóstolos terem confirmado largamente as Escrituras do Antigo Testamento, também tinham consciência de que eles mesmos estavam sendo usados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Observe. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, ou cartas, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a sua própria condenação. 2 Pedro 3, 15 e 16. Pedro achava os escritos de Paulo difíceis, né? Tamanha era a revelação. E é uma verdade, por quê? Porque foi Paulo que foi arrebatado até o 3º céu, e ele diz assim, ó, eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito nem falar. Deus proibiu ele de falar aquilo que ele viu lá no céu. E ele viu coisas magníficas, e ele começa a escrever algumas coisas que Pedro achava difícil. Revelação divina. Christopher, por gentileza, 1 Coríntios 2:13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí ele vai dizer depois que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que é espiritual tem que ser comparado e conferido com o espiritual, senão não vai dar certo. Por isso ele diz, os carnais não entendem, eles rejeitam isso. 1 Pedro 1:11 e 12, por gentileza. Vamos lá? Investigando atentamente a qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 12. A eles foi revelado que, não por si mesmos, mas para vós outros, não para si mesmos, mas para vós outros,
ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelavam prescrutar. Então está aí, os apóstolos, eles compreendiam isso, que aqueles escritos era inspiração divina, que sabedoria humana nenhuma poderia produzir esse tipo de conhecimento. E olha que eles estavam sob a cultura grega. Os gregos eram os maiores filósofos da época, antes de Cristo, ali, 400, 300, 200, 100 antes de Cristo, a cultura grega prevalecia ali. Eram os mais sábios, os mais inteligentes. A cultura grega de sabedoria, a busca pelo conhecimento, estava lá com os gregos, misturado ali. E eles discernem isso, olha, isso aqui nem os gregos conseguem produzir, isso aqui não pode ser produzido por mente humana, só inspiração de Deus mesmo. Então veio confirmar. Vamos lá? Letra C. A Bíblia resiste a qualquer teste. O teste para provar o verdadeiro profeta, segundo o Antigo Testamento, era o cumprimento integral da profecia, claro, né? Não tinha outra forma de averiguar isso. O profeta falou, vamos ver se cumpre. Se cumpriu, o profeta estava certo, é de Deus, ok. E as Escrituras Sagradas são infalíveis naquilo que devia ser cumprido. Miqueias 5:2 vai falar sobre isso. Está se cumprindo, Daniel 12, e ainda se cumprirá. Isso, Apocalipse 1:17. Isso é assim por causa do seguinte: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12 vai falar isso, da fidelidade de Deus. Para comigo? Para com você? Para com todos aqui? Não. A fidelidade de Deus é com a sua palavra. Olha só, Ele vela para que ela se cumpra. Se Deus falou, vai cumprir, pronto e acabou. Não tem dúvidas disso, né? Como vimos, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, mas nós podemos conferir essa verdade lendo-a meditativamente, com oração. O Salmo 1, versículo 2. O resultado será aquilo que o próprio salmista experimentou, como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, correntes, dá seu fruto no apropriado tempo e as folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Então está aqui uma prova para quem quiser conhecer e saber se Deus é fiel mesmo. Está lá no Salmo 1, vai falar sobre isso. Tá? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore, e ele vai falando isso aqui, ó, e tudo quanto fizer, prosperará. Vamos lá, sola de, finalizando, né? Sola Escritura. Cadê o Christopher? Com os slides. Chegamos aqui, sola Escritura. O que quer dizer sola Escritura? Somente a Escritura. Esse termo em latim, foi utilizado por Martinho Lutero, está aí dado nascimento e morte dele, para descrever que somente a Escritura deveria servir como única regra de fé e prática para os cristãos. Somente a Escritura. Pronto, não tem outra coisa. Lutero cunhou esse termo aí lá na Reforma Protestante, 1517, quando ele se levanta contra todas as heresias que estavam sendo praticadas
pela igreja, e ele tem uma base que são 5 solas, né? E ele escreve em latim, e ele diz assim, somente a Escritura, nada mais além da Escritura. E aí tinha ainda a tradição católica, né, da época, os 3 pilares que sustenta a fé católica é a Bíblia, a tradição e o magistério. A tradição às vezes é sobreposta e colocada acima das Escrituras. Lutero vem e diz assim, não, só as Escrituras, nada mais além disso. Por isso nós protestantes, depois virou evangélicos, né? Não aceitamos nada além das Escrituras. Somente o que está aqui. Somente. Não tem livro do apóstolo tal, do bispo tal, do fulano que teve um sonho, uma visão, uma revelação e foi lá no céu e escreveu aquilo, nada. Não tem tradição, não tem concílio, não tem papa, não tem nada. Nós acreditamos somente nas Escrituras e aceitamos. 66 livros, pronto e acabou. Certo? Essa deve ser a nossa convicção, tá? Somente a Escritura. Eu nem vou ler isso aqui não, porque eu já comentei um pouco mais, né? Vamos passar lá para letra E. Alguma coisa a mais aqui sobre somente a Escritura? Dúvidas? Por que é somente 66 livros? Por que nós devemos acreditar e seguir somente a Bíblia como regra de fé e prática? Tudo certo? Isto. Não, a luterana é uma coisa, a católica é outra. A luterana veio da reforma protestante, que são lá luterana, metodista, batista e presbiteriana. Aí surgiu um outro ramo lá do Reino Unido, né? Que é, lembra aí, né? Me ajuda aí, anglicana, né? Que ficou para lá, ainda em Inglaterra, o rei, né? Não, resolveu e ele pegou aquilo, mas para nós, o que ficou trazido para a nossa época, são os 66 livros da reforma. Veio isso aqui, somente a Escritura, somente Deus, somente a graça e somente a fé e somente Cristo. São os 5 pilares da reforma, tá? E aí nós estamos falando hoje somente a Escritura. Tem 66 livros apenas. A Bíblia católica tem 7 a mais, mas lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque foi uma chamada contra-reforma, né? Eles fizeram isso lá por volta de 1490, alguma coisa assim, no Concílio de Trento. Eles inseriram esses 7 livros a mais para diferenciar, mas são históricos, e nem aqueles grandes estudiosos católicos, né? E autores católicos, eles atribuem mesmo a eles como sagrados, são mais como históricos, certo? Isto é. Calvino também era um dos reformadores, foi um dos reformadores, né? E aí ele já tinha uma linha diferente um pouquinho. Aí já entra a predestinação. Os calvinistas creem numa predestinação fatalista, né? Que Deus escolhe alguém e pronto, e acabou. Esse está escolhido para ir para o céu. Pronto. Não, aí veio o Armínio, né? E falou, não é assim, tem o livre-arbítrio, né? As pessoas podem escolher se quer Deus, se não quer, se quer ir para o céu, se quer ir para o inferno. E ninguém quer ir para o inferno, mas se ficar neutro também em cima do muro,
vai para o inferno, a mesma coisa, né? Então, não tem a terceira via na Bíblia. Ou é um ou é outro, não tem jeito. Fica em cima do muro, não, eu não quero. Vai passar. Tudo certo aí com isso aí? Sola a Escritura. Tem mais alguma coisa? Não, né? Acabou aqui. Finalizemos então. Letra E. Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Nós já falamos isso várias vezes, só dar uma lida aqui para a gente finalizar. O autor Meyer Pearman faz interessante comentário que destaca a diferença entre... isso aqui era bom a gente estar falando, eu dei uma pincelada lá no início, entre palavras e registros inspirados nas Escrituras. Repare, por exemplo, muitos dizeres de Satanás são registrados nas Escrituras e sabemos que o diabo não foi inspirado por Deus, claro. Não foi inspirado por Deus para proferi-los, mas o seu registro, ou o registro dessas expressões satânicas, foi inspirado por Deus. Só para a gente diferenciar, olha, palavras inspiradas e registros inspirados. O autor da revista quis colocar isso aqui porque pode haver contradição, né? Se toda a Bíblia é inspirada por Deus e a fala do diabo, Jesus é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e tal, aquela coisa toda. Claro que não foi inspirado por Deus o diabo falar e tentar Jesus. Porém, a inspiração veio para registrar, deixa registrado isso aí, para que todos saibam que o diabo tentou Jesus. Pronto, e acabou. Tudo certo aí? Palavras e registros inspirados. Conclusão: nenhum livro produzido pela mente humana sequer se aproxima das Escrituras Sagradas, em qualquer tipo de comparação. Por exemplo, tiragem. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Relevância. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais examinado. Durabilidade, não tem como, a Bíblia permanece. Por mais que eles tentaram, né, acabar, queimar, colocar fogo e não sei o quê, ou deturpar, continua a Bíblia sendo Bíblia Sagrada. Sim, a loirinha do X, né? A loirinha do X lá querendo, não, essa Bíblia é homofóbica, essa Bíblia não sei o quê, tem que reescrever a Bíblia. Aí eu não posso deixar passar. Aí vem um outro camarada, um pastor batista, me fugiu o nome, se alguém lembrar aí, um desses famosos aí, ele falou exatamente isso. Não, nós temos que reescrever a Bíblia. Dá para acreditar? Depois, se eu me lembrar, eu passo aqui. Fugiu o nome aqui. Se você quer... Oi? René Kivitz. Esse camarada falou isso que a Xuxa falou. Opa, falei o nome, né? Que a loirinha do X falou. Ele falou exatamente isso. Não, porque nós precisamos de uma reforma na Bíblia, precisamos reescrever a Bíblia. Porque, afinal de contas, essa Bíblia, ela está muito atrasada, muito arcaica. Essa Bíblia, ela está homofóbica. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Então vamos lá. E a razão para isso é a plena inspiração divina. Isto, que nós acabamos de ver aí. A razão por esse ódio todo, para tentar reescrever, para tentar mudar, é porque ela foi inspirada por Deus, né? Mas essa certeza é particularmente necessária para o cristão genuíno desde esse início de século, quando nos aproximamos rapidamente da segunda vinda de Cristo, pois Ele mesmo advertiu que um dos mais evidentes sinais da sua vinda seria o crescimento da apostasia ou dos desvios doutrinários dos últimos tempos. Está lá em Mateus 24. Quem não crê na plena inspiração e inerrância das Escrituras tem negado a fé e é pior do que o descrente.
Alguma pergunta? Acréscimo? Questionamento? Pastor Adeir, pode vir para fazer o encerramento? Não? Tá bom. Algo mais? Tá tudo certo? Aprendemos, atingimos o objetivo da lição aqui, que hoje, que o objetivo principal era mostrar que Deus inspirou os santos profetas, reis e apóstolos para comporem as Escrituras e a seguir registrá-las. Que não fique dúvidas mesmo, meus irmãos. A Bíblia é toda inspirada por Deus.